Está no ar o Daily Fin, seu resumo diário de notícias e negócios de uma forma simples e descomplicada. Meu nome é Gabriel Branco. E eu sou André Hermeto. Nossa missão aqui é trazer 3 assuntos essenciais para o seu dia, com contexto e um olhar crítico. Lembrando que no fim tem o nosso giro completo dos mercados, para você conferir o que mais mexeu com o humor dos investidores. Hoje é quarta, 18 de fevereiro, então já pegue seu café, procure um lugar confortável e fique aqui com a gente. Entre os destaques desse episódio na seção Empresas, Apple entra na disputa com YouTube e Spotify. Em mundo, Europa e Índia aceleram proibição de redes sociais para menores. Já no Brasil, a homenagem a Lula na Sapucaí foi propaganda eleitoral? Muita coisa importante para a gente conversar nessa quarta, então já fica ligado e bora para a primeira notícia. No mundo dos negócios, a Apple resolveu entrar de vez num setor importante. A empresa anunciou que vai lançar podcasts em vídeo no Apple Podcasts, ampliando a concorrência com Spotify, YouTube e até com a Netflix. E o potencial é grande, viu, Branco? Segundo a Edison Research, 51% dos americanos já assistiram a um podcast em vídeo alguma vez. Enquanto isso, o YouTube já tem mais de 1 bilhão de espectadores ativos mensais de podcast na plataforma. Ou seja, a Apple não está criando uma tendência do zero, ela está apostando em um segmento que já mostra tração forte. Fora isso, a empresa confirmou um evento para março, que pode apresentar o iPhone 17e, além de um novo iPad e um novo MacBook. Agora, mudando de gigante, teve reviravolta na disputa envolvendo a Warner Bros. A companhia deu uma segunda chance à Paramount e abriu uma janela de 7 dias até 23 de fevereiro para receber a melhor e última proposta. Mas, ao mesmo tempo, ela mantém marcada para 20 de março a votação de acionistas que pode aprovar a fusão com a Netflix, num acordo de 82,7 bilhões de dólares. E para superar a oferta da Netflix, a Paramount precisa apresentar uma proposta superior em 3 pontos: execução, financiamento e risco regulatório. Agora, saindo do entretenimento e indo para a inteligência artificial, teve movimentação de peso da OpenAI. Neste domingo, dia 15, a empresa contratou o desenvolvedor do OpenClaw, Peter Steinberger, que virou o nome mais comentado em inteligência artificial nas últimas semanas. Para quem não conhece, o OpenClaw ganhou popularidade como um assistente capaz de gerenciar e-mails, agendas e até fluxos de trabalho complexos de forma autônoma. Segundo o CEO da OpenAI, Peter vai ajudar a liderar o desenvolvimento da próxima geração de agentes pessoais. E ainda dentro desse mercado, a Anthropic registrou um aumento de 11% no número de usuários depois do anúncio no Super Bowl que atacou diretamente a OpenAI. Ou seja, além da corrida tecnológica, a briga também já está no campo do marketing. Pois é, e com esse cenário de gigantes disputando espaço, seja em vídeo, streaming ou inteligência artificial, a gente encerra o bloco de empresas e segue agora para o noticiário internacional. Agora, no bloco internacional, o cerco às redes sociais para menores está se fechando. Em dezembro, a Austrália aprovou uma lei que obriga as plataformas a excluírem contas de adolescentes. E agora, o que parecia um movimento isolado começa a se espalhar, principalmente pela Europa. Isso ganhou força nessa segunda-feira, dia 16. Os parlamentares da Alemanha anunciaram que vão elaborar um projeto para proibir o uso de redes sociais por menores de 14 anos. A gente lembra aqui que a Alemanha é a maior economia da União Europeia, e esse anúncio atravessou o espectro político, com parlamentares de direita e de esquerda a favor. E a Alemanha não está sozinha. O Reino Unido também estuda restringir o acesso para menores de 16 anos e até já abriu uma consulta pública sobre o tema. E na França, a Assembleia Nacional aprovou no mês passado um projeto que proíbe redes sociais para menores de 15 anos. Além disso, Espanha, Grécia e Eslovênia também discutem medidas semelhantes. E tem um ponto econômico importante aqui também, né, Branco? Alemanha, França e Espanha juntas representam mais da metade do PIB da União Europeia. Ou seja, estamos falando do coração econômico do bloco discutindo restrições desse tipo, o que aumenta bastante o peso político e regulatório do movimento.
E ainda nessa discussão, mas fora da Europa, ontem o governo da Índia afirmou que avalia impor restrições de idade para acesso às redes sociais. E vale lembrar, a Índia é o país mais populoso do mundo, com cerca de 1,5 bilhão de habitantes e aproximadamente 500 milhões de usuários nas redes sociais, que é mais que o dobro da população brasileira. Olhando para os dois lados da discussão, uma regulação mais rígida aumenta a pressão sobre as Big Techs, que já vêm sendo criticadas por desinformação e pela exposição de menores a conteúdos sexualizados. Por outro lado, grupos de direitos humanos alertam que restrições desse tipo podem afetar a liberdade de expressão. Mas com essa pauta dominando o cenário internacional, a gente fecha essa sessão e bora agora para o Brasil. Agora no bloco de Brasil, o Carnaval do Rio de Janeiro acabou ganhando um tom político e virou alvo de questionamentos da oposição. A homenagem ao presidente Lula na Sapucaí levantou a discussão sobre uma possível propaganda eleitoral antecipada, já que pela lei a campanha só pode começar a partir de 16 de agosto. No último domingo, a Acadêmicos de Niterói abriu a noite com o enredo, abre aspas, do alto do Mulungu surge a esperança, Lula o operário do Brasil. Nesse desfile foi apresentada a trajetória do presidente, mas não ficou restrito a isso. A escola também trouxe referências diretas a adversários políticos, o que ampliou ainda mais a repercussão. Olhando para esses adversários mencionados, Michel Temer apareceu retirando a faixa de Dilma, numa referência ao impeachment de 2016. Já Bolsonaro foi retratado como um boneco do palhaço Bozo em uma tornozeleira eletrônica danificada. Dentro desse mesmo contexto, também surgiu a ala neoconservadores em conserva, com fantasias em formato de latas estampando o rótulo família tradicional, acompanhadas da imagem de um casal heterossexual com 2 filhos. E o presidente acompanhou tudo de perto. Lula assistiu o desfile de um camarote ao lado da primeira-dama Janja, do prefeito Eduardo Paes, do vice-presidente Geraldo Alckmin e de ministros. Em determinado momento, Lula inclusive chegou a descer a avenida. E vale lembrar que essa discussão já vinha se formando antes mesmo do desfile acontecer. Dias antes, a oposição acionou o Tribunal Superior Eleitoral, o TSE, alegando propaganda antecipada, mas os pedidos acabaram sendo negados. Segundo o tribunal, não havia elementos concretos e uma eventual suspensão poderia configurar censura. Depois da apresentação, no entanto, o tom subiu. A oposição passou a sustentar que o desfile citou o número 13, fez o símbolo do L e ainda defendeu propostas do governo, como uma ala intitulada Pelo Fim da Escala 6x1. Eduardo Bolsonaro comparou o caso com 2022, quando Alexandre de Moraes proibiu seu pai de usar imagens do 7 de setembro na campanha. Michele Bolsonaro também se manifestou, dizendo que a fé cristã foi exposta ao escárnio. Em menos de 24 horas foram anunciadas ao menos 12 ações judiciais relacionadas ao desfile, o que mostra que o tema deve continuar rendendo nos próximos dias. Já entre os apoiadores, a leitura é diferente. O PT negou que tenha havido propaganda eleitoral classificando o desfile como um ato artístico autônomo. Fora isso, a própria Acadêmicos de Niterói afirmou que sofreu perseguição e defendeu uma apuração justa. E com essa discussão agora nas mãos da Justiça, a gente encerra o bloco de Brasil e vamos direto para o fechamento dos mercados. No fechamento dos mercados do Delifim, devido ao feriado de carnaval, a gente vai relembrar aqui como os mercados encerraram a semana passada. O Ibovespa registrou alta semanal de 1,92% aos 186.464 pontos e nos Estados Unidos o S&P recuou 1,39%, enquanto o Nasdaq cedeu 2,10%. Por lá, os mercados voltaram a ser pressionados por temores relacionados à inteligência artificial. Dessa vez, os investidores passaram os últimos dias reavaliando quais setores podem sofrer maior disrupção com o avanço das novas ferramentas de IA. No campo macroeconômico, a inflação ao consumidor, o CPI, acumulou alta de 2,4% em 12 meses até janeiro, ainda acima da meta de 2% do Fed. No Brasil, o IPCA subiu 0,33% em janeiro, levemente acima da expectativa de 0,32%. Em 12 meses, a inflação acumula alta de 4,44%, abaixo do teto da meta do Banco Central de 4,5%.
Na temporada de balanços brasileira, 19 das 79 empresas do Ibovespa já divulgaram seus resultados, sendo que 53% delas superaram as estimativas de lucro e receita. Entre os destaques, a Suzano avançou 16,22% na semana. No câmbio, o dólar comercial fechou com alta semanal de 0,17%, cotado a R$ 5,23. Para ficarmos na mesma página, por conta do feriado de President's Day nos Estados Unidos, as bolsas ficaram fechadas na segunda-feira. Ontem, terça-feira, o S&P 500 subiu 0,10%, enquanto o Nasdaq avançou 0,14%. Olhando agora para a agenda dessa semana, hoje, quarta-feira, será divulgada a ata do FONC, trazendo os bastidores da última decisão de juros nos Estados Unidos. Na quinta, sai o IBC-BR, considerado uma prévia do PIB brasileiro. E para encerrar, na sexta-feira, será divulgado o Índice de Preços de Consumo Pessoal, o PCI, que é mais um dos principais indicadores de inflação dos Estados Unidos. E agora que encerramos essa sessão, terminamos mais um episódio. Se você curtiu o nosso conteúdo hoje, já segue a gente aí e ativa o sininho para não perder os próximos. E lembrando aqui que essa é a versão em áudio da nossa newsletter. Ela chega todo dia às 6h30 da manhã no seu e-mail e por lá você encontra mais detalhes e outras sessões que não cabem por aqui. O link de inscrição está na descrição desse episódio. E se esse episódio te ajudou, não guarda só para você não. Já compartilha com os amigos e com a galera do trabalho. Até porque todo mundo merece ficar bem informado. Boa quarta, turma. A gente se vê amanhã no próximo episódio. Valeu, pessoal!